Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Para você que acompanha o gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós vamos conversar com uma empreendedora, com uma contadora serafinense. Franciele Mônica Enderle vai conversar conosco em seguida, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente volta e vamos bater um papo bem bacana. 2025 apenas começou e nós, aqui da Oral Unique Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Agora sim, estamos de volta e vamos conversar um pouquinho, vamos contar um pouco da história de uma contadora, empreendedora, também atuou na música também por um período, né? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por dedicar um pouquinho do tempo, por estar aqui conversando conosco, Fran. Boa tarde, seja bem-vinda ao Sala 203. Olá, boa tarde. Agradeço o convite. Após muitas tentativas, a gente conseguiu finalmente se encontrar, né? Eu agradeço a oportunidade e o convite. E reitero que é um programa, assim, que eu acompanho e que eu acho bem interessante esse trabalho, porque acaba trazendo um pouquinho da história de pessoas que às vezes a gente vê na rua e pensa, ai, quem é fulano, quem é fulana? E isso tá dando vitrine, assim, para essas pessoas, para aparecerem, para a gente saber quem é, o que faz. Então, bem legal essa iniciativa e esse trabalho de vocês. Que bom, o nosso objetivo é contar histórias de pessoas, né? Normalmente a gente conhece as pessoas de dentro do escritório, da rua, mas às vezes a gente não sabe nem o nome, às vezes, né? Porque a gente conhece o fulano, tudo bem. E a gente às vezes conhece, por exemplo, eu conhecia por Fran, né? Da Fran da contabilidade. Mas não é Franciele Mônica Enderle, né? Isso, Franciele Mônica Enderle. E eu já a Mônica não conhecia. O Mônica eu usei mais na época que a gente falou que eu me aventurei na vida musical, né? Então, no início, eu era conhecida por Mônica. Então, fora daqui, muitas pessoas, até hoje onde eu vou, me chamam por Mônica. Não me chamam por Fran, por Franciele, me conhecem por Mônica.
Como é que foi essa aventura musical? Nós iniciamos muito cedo, assim, nós morávamos no interior, aqui em Silva Jardim, e meus pais sempre trabalharam fora e sempre gostaram muito de música. Então, desde muito cedo, meu pai, assim, foi um incentivador nato, assim, da música. Eu me lembro que nós éramos crianças, a gente já tinha acesso a violão, a instrumentos musicais. E aí, logo que foi possível, assim, eles começaram a investir e pagar cursos para nós. E eu lembro que eles nos traziam para fazer curso aqui em Serafina 2 vezes por semana. Então, a gente começou a aprender, começou a gostar. E aí, logo em seguida, apareceu a oportunidade de montar um coral, e a gente cantava em coral de igreja, que a maioria do início, assim, de quem iniciava na época era através das igrejas, né? Então, nós iniciamos na igreja católica, cantando com corais, casamentos e tal. E aí a coisa foi se expandindo um pouco, né? A gente sempre vai querendo evoluir, aprender um pouquinho mais. E aí surgiu a oportunidade de fazer parte de banda. A gente começou a ter convites, assim, para fazer parte de grupos maiores, de bandas. Só que nós éramos muito jovens na época. E um pouco da dificuldade de acesso por viver no interior. Mas a gente foi tendo algumas oportunidades bem interessantes com bandas, com música de bar. Para mim foi sempre um pouco mais difícil por ser mulher, tá? Hoje assim isso mudou muito. Hoje a gente vê muita mulher que canta no palco. Nessa época a gente não via. Então quando alguém via uma mulher assim, nossa, é uma mulher que vai cantar. Só que daí tinha essa questão do preconceito também. Então, como a minha família era um pouco rígida, eles seguravam, assim. Então, o meu irmão começou a se desenvolver muito mais, porque ele acabou tendo mais oportunidades, e ele focou nisso, tanto que hoje ele é músico profissional, ele vive disso, né? E eu fiquei esse tempo, tive essa experiência, que foi bem bacana, mas eu já não tinha aquele talento nato, né? Eu dependia muito mais de ensaio e de dedicação, eu tinha que ter dedicação. E eu não tinha muito tempo para isso, porque eu já estava focando a minha vida em outras coisas, eu já estava pensando em sair para estudar, fazer faculdade, então esse não era o meu foco. E eu acabei abandonando, largando, meu irmão continuou, e eu fui fazer a minha vida, fui seguir um outro rumo, né? Fui fazer faculdade, fui estudar e acabei parando e abandonei. Faz muitos anos, aliás, que eu não subo num palco. Não tem saudade? Às vezes eu tenho saudades dos amigos. A gente fez muitos amigos nessa caminhada. A gente conheceu pessoas maravilhosas, assim, contatos eh, maravilhosos. E eu sempre digo que a música é uma família, né? Principalmente quando a gente tem um grupo, uma banda, a música é uma família, tá? Então acaba convivendo ali 2 dias, 3 dias com esse mesmo pessoal, acaba fazendo família. Então, sim, eu sinto falta dessa convivência, assim. Mas, que nem eu te disse, foi uma experiência que passou, né? Eu não me vejo hoje fazendo isso, eu não tenho esse perfil, né? O meu perfil é mais do silêncio. Eu gosto de música, mas o meu perfil é mais silencioso. Então, eu prefiro ambientes mais calmos, mais tranquilos, sem muita bagunça, sem muito barulho. Com uma música mais baixa, Isso. algo mais. Talvez seja a idade um pouco. Mas que estilo vocês costumavam, né, a cantar, tocar, enfim? Estilo? É isso, que músicas, tipo, mais sertanejo, mais Que na nem época não. Que nem eu te disse, a gente migrou assim de estilo, porque daí a gente iniciou em igreja, então era música sacra, né? Nós passamos muito tempo fazendo casamentos, então a gente tocava música de casamento, assim. E depois banda de baile, então era música gaúcha, música de baile mesmo. Uma época a gente trabalhou com barzinho, então um barzinho é um pouco de tudo, é sertanejo, é pop rock, é um pouco de tudo, assim. É, tem que ser bem eclético, né? É, bem eclético, assim, não dá pra dizer, vocês tinham um estilo, não. A gente É o que tocava o que aparecia, né? e o que era que via que cabia, né? O que o Isso, público pedia, o público isso, pedia, isso. mas Dependendo da situação, a gente fazia. é bem complicado, porque tu tens que ter quantas músicas aí na cabeça, né? Ah, Milhares? era um repertório vasto, era um repertório vasto. E, que nem eu te disse, no início foi muito difícil, assim, porque é difícil conseguir oportunidade e não é que nem hoje. Hoje a gente abre o celular ali e encontra letra, encontra música, encontra partitura. Nessa época a gente tinha que vir para cá, levar fita cassete na rádio para gravar.
ficar esperando a música tocar na rádio para gravar, para conseguir decorar. Então, não se tinha o acesso que se tem hoje. Então, era bem mais difícil conseguir. Mas, enfim, a gente fazia como era possível e foi uma experiência bacana. Uma experiência bacana e passou. Passou, passou. Quem sabe volte. Não sei, nesse momento não está nos meus planos, mas quem sabe volte, né? E essa música tá na tua raiz, tá na tua família, né? Sim, uhum. Teus pais também, Sim, sim. e o teu irmão, então, nem se fala, quase ninguém conhece ele, né? O Zilo aqui, aqui em Serafina Corrêa, em toda a região, né? Exatamente, exatamente. Ele é maravilhoso, o Zilo é um profissional maravilhoso, assim. Hoje, como referência, assim, músico de região, assim, eu acho que não é porque é meu irmão, mas eu vejo ele, assim, como um dos músicos mais completos aqui da região. Ele tem muita humildade, assim, ele não fala, não admite, mas ele tem uma capacidade musical, assim, absurda, absurda. Ele tem um desenvolvimento musical e profissional, assim, absurdo. Ele é um cara muito bom e Sim, também muito bom. muita gente boa, né? Ele é gente boa também. Então, isso é uma das principais coisas, né? Sim, Principalmente a questão de humildade. Às vezes tu vê alguém que tá se destacando um pouco mais na música, já começa, né? subir a cabeça, né? E ele é um cara bem tranquilão, né? Muito de E, boas. e é um cara muito gente boa mesmo. Sim, ele é. Mas vamos falar um pouquinho de contabilidade. Como é que surgiu, né? Tu estava um pouco ligado à música, né? Aí surgiu a contabilidade. Como é que surgiu a contabilidade na tua vida? Por que contabilidade? A contabilidade surgiu na minha vida porque a minha mãe é contadora. Então, a minha história na contabilidade, ela vem de sucessão familiar, tá? Minha mãe começou com um escritório em 1980, em Vila Maria. Ela e minha tia. E elas iniciaram um escritório muito pequeno, contaram com a ajuda de profissionais mais experientes e foram se desenvolvendo. Ficaram um tempo em Vila Maria, depois foram a Montauri e foram mantendo um escritório, assim. Era um escritório pequeno na época e com poucos recursos, tá? Poucos acessos. Por exemplo, Montauri na época não tinha banco. E eu me lembro que eu era criança, a gente tinha que fazer a cobrança dos impostos de todos os clientes. E eu colocava num malotinho, passava o ônibus, eu ficava esperando na parada o ônibus. Eu entrava no ônibus, eu vinha para Serafina, no banco, eu pagava as guias dos clientes. Eu não conhecia nada aqui. Então, a recomendação que eu tinha era, vai para a rodoviária e fica esperando o ônibus. Então, eu saía do banco, eu voltava para a rodoviária, e às vezes eu ficava sentada lá 2 horas, 3 horas, 4 horas, esperando o ônibus para voltar para casa. E o que aconteceu? Elas foram mantendo esse trabalho lá, e a minha mãe sempre foi professora também. Então, chegou uma época que começou a acender a informática. E aquilo, assim, meio que foi um boom de realidade para elas. Elas começaram a se assustar um pouco. E a minha tia decidiu que não queria mais, que não ia querer assumir, não ia querer tocar o negócio. E eu, nessa época, tinha ido embora, eu tinha saído para estudar, eu fazia engenharia civil fora daqui. E aí, no final de semana, eu voltei para casa e eu lembro que a minha mãe e meu avô, que moravam com nós, ela me disse, a gente vai vender o escritório, porque a tia não quer mais, eu não tenho condições de ficar e tal. Ela disse, eu vou vender o escritório. E daí, meu avô me olhou e me disse assim, mas e por que tu não fica com o escritório? Eu disse, mas não é isso que eu quero, eu tô fazendo outra faculdade e tal. Ele disse, mas tu vai deixar um negócio que já tá encaminhado para começar algo do zero? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí passou uns dias, daí de uns dias eu voltei para casa de novo. E eu disse, mãe, eu vou terminar o semestre. Desse semestre, eu vou fazer matrícula em contabilidade. Eu vou trazer a faculdade aqui mais para perto. Eu disse, eu vou assumir. Eu vou assumir e vou te ajudar no escritório. Eu não sabia nada. Eu não sabia absolutamente nada de contabilidade. E assim eu fiz. Assim eu fiz, eu mudei o curso. E aí, por um tempo, eu conciliei os 2 cursos. Eu fazia engenharia civil e contabilidade. Só que aí chegou uma época que eu não conseguia mais conciliar. Começou a ficar pesado, enfim. E eu tranquei engenharia. Disse, eu vou terminar contabilidade, que é o que eu preciso, né, para tocar o negócio. E depois eu continuo engenharia civil. O curso tá ainda lá, né? Nunca mais voltei.
Mas, então, eu me formei em contabilidade. E seguindo isso, assim, eu fui mantendo esse negócio, andando. Mas o nosso escritório sempre foi muito pequeno. Nós tínhamos poucas empresas e não era o foco da minha vida aquilo. Não era aquilo que eu queria para mim. Eu não tinha interesse naquele negócio. Então, eu fui desenvolvendo outros projetos, eu fui investindo dinheiro em outras coisas. E até que chegou um ponto que eu tive uma situação assim na minha vida que eu me vi meio que sem escolha. Eu perdi tudo que eu tinha praticamente num negócio mal feito. Eu avalizei um negócio e eu acabei perdendo tudo que eu tinha construído. Eu tive que vender e me desfazer para pagar essa dívida. E a única coisa que me sobrou na época foi escritório. Pequeno, desestruturado, com poucos clientes. Eu sabia muito pouco de contabilidade, eu sabia o básico para manter as portas abertas. Eu contava com a ajuda de amigos, enfim. E aí, nessa época que eu passei por toda essa situação muito difícil, um dia eu sentei com uma pessoa muito sábia, assim, para conversar, contei a minha história. E essa pessoa me olhou e me disse assim: nós vamos ter que trabalhar com o que nós temos. E o que nós temos nesse momento é o teu escritório. Ele disse: tu baixa a cabeça, vai aprender a fazer, te especializa e tu começa a desenvolver o teu trabalho ali, porque é dali que tu vai tirar teu sustento, que tu vai conseguir reverter a situação da tua vida e organizar a tua vida. E vai estudar, vai te especializar, vai fazer curso. Nossa, nesse dia eu voltei para Serafina, assim, cheia de energia, cheia de gás, muito feliz. Eu pensei assim, é isso que eu vou fazer. Aí, quando eu voltei para cá, eu sentei e eu pensei assim, é isso que eu vou fazer. Aí eu me deparei com a realidade. Tá, peraí, organiza a tua vida, organiza o teu escritório e vai estudar. Vai estudar como? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer um curso, eu não tinha dinheiro para nada. Eu ainda tinha os móveis lá de 1980, que eram da minha mãe. E eu tinha ficado numa sala assim que nem estrutura para trabalhar direito eu tinha. E aí eu acho que as coisas assim na vida da gente vão acontecendo às vezes de uma forma muito maravilhosa. Eu sempre digo que eu sempre fui muito abençoada porque apareceram pessoas excepcionais na minha vida, assim, no meu caminho, que me ajudaram muito. Aconteceram histórias engraçadas, por exemplo, assim, ó. Um cliente chegou para mim e olhou e disse: não tem condições de tu ficar aqui nessa sala. Ele disse: eu tenho uma sala que vai vagar. Ele disse: sábado eu tô com a minha equipe disponível, se te organiza que sábado a gente vai encostar o caminhão aqui e eu vou te levar lá para minha sala. Eu disse: mas eu não tenho condições de pagar o teu aluguel. Ele disse: quanto é que tu paga aqui? Eu pago tanto. Ele disse: então, tu vai me pagar esse valor, e em troca tu vai me fazer a contabilidade. A minha contabilidade tá em Guaporé, eu vou trazer para ti, tu vai cuidar da minha contabilidade e a gente vai fazer em troca. Eu disse: tá, eu disse, deixa eu pensar e me organizar aqui, né? Na sexta-feira, o cara apareceu lá com o caminhão. O cara encostou o caminhão, ele e os amigos dele lá, e vamos embora. E eu pensei, meu Deus, e agora? Não, ele disse: vamos embora. E começaram a carregar minhas coisas, botaram no caminhão e levaram lá para a sala dele. E eu acho que foi a partir desse momento, assim, que as coisas começaram a se engrenar na minha vida. Eu acho que as coisas começaram a funcionar, sabe? Aí eu me mudei de sala e nesses dias que se seguiram, a gente estava fazendo a montagem lá dos móveis, organizando um pouco que tinha. Passou um senhor na rua, ele disse: o que vai abrir aqui? Aí o dono da sala disse: vai abrir o escritório da menina ali, ela tá começando e tal. Aí eu vi que eles falaram alguma coisa, assim, esse senhor olhou, acho que ele ficou com pena da estrutura que eu tinha. Ele me disse: Alice, eu tô começando uma fábrica de móveis. Ele disse: tu não quer que eu te ajude ali? Eu disse: eu preciso de móveis, mas eu não tenho condições de pagar móveis. Ele disse: vamos fazer assim, eu te faço um balcão aqui na frente, um balcãozinho, bonitinho, ele disse, e tu vai me pagando, depois a gente vai fazendo o restante. Tá, aí ele foi lá, tirou a medida, daí de uns dias ele chegou, ele tinha feito um balcão maravilhoso, que quando eu vi, tipo, pra mim na época, ele tinha feito um balcão maravilhoso, ele tinha feito uma mesa maravilhosa de trabalho, e eu pensei assim: meu Deus, como é que eu vou pagar essa criatura? E esse homem me disse: não, vai dar tanto. Ele disse: vamos descontar. Eu sei que deu, tipo assim, 2 anos, 3 anos de contabilidade eu fiz em troca desses móveis.
E aí as coisas foram acontecendo. Então, que nem eu te falei, eu não tinha dinheiro nenhum para fazer curso. Então, eu comecei fazendo o que eu encontrava gratuito na internet. E comecei procurando vídeo do YouTube, material gratuito na internet. Eu comecei a entender o que tinha acontecido. Eu tinha falta de estrutura financeira, eu não tinha organização financeira, não existia gestão financeira, não existia conhecimento. E nessa época, nesse momento assim que deu uma virada de chave na minha vida, eu passei por aquilo que hoje eu ainda vejo muitos empreendedores passando. Muito jovem ainda, a gente cheio de energia, cheio de vontade, a gente sai assim e pensa, eu vou empreender. E eu vou empreender assim, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento, sem cuidado e sem prestar atenção em detalhes básicos. E aí eu entendi que eu precisava aprender aquilo e que era aquilo que eu queria fazer. Eu disse, eu vou fazer um trabalho e eu vou aprender isso, porque é isso que eu quero ensinar para as pessoas. Eu não quero que ninguém que está comigo passe pelo que eu passei. E aí as coisas foram acontecendo, sabe, Thales? Os clientes começaram a vir por indicação. Eu estava te falando das histórias maravilhosas que me aconteceram. Uma outra situação que me aconteceu, por exemplo, chegou um senhor. Chegou um senhor um dia no meu escritório, me disse, olha, não sei se tu me conhece, eu sou fulano. Eu disse, eu conheço o senhor de vista. Ele disse, eu sei o que aconteceu com vocês. Ele disse, eu não tenho como te ajudar com dinheiro, mas eu tenho 2 empresas. Se tu concorda, eu trago as empresas aqui, tu faz a contabilidade para mim. E eu pensava, meu Deus, acho que Deus colocou assim a mão na minha cabeça e disse, chega, vamos resolver a vida dessa menina. E as coisas começaram a acontecer, sabe, Thales? E aí começou a aparecer muito cliente por indicação. Tanto que até hoje, os meus clientes, os meus melhores clientes, eles vêm por indicação, tá? Porque eles já vêm com uma referência, tá? Ó, vai fazer um trabalho com a fulana de tal, então a pessoa já chega assim com uma referência, com uma opinião formada sobre o que a pessoa vai encontrar e que tipo de trabalho a gente faz. E eu sempre digo que cliente que vem por indicação é cliente que vem e fica, sabe? Então, e aí as coisas começaram a acontecer, eu comecei a me organizar. Todo o dinheiro que entrava, na época, eu paguei contas que tinham ficado desse aval que nós tínhamos feito. E o pouco que sobrava, eu guardava e eu comecei a fazer cursos. Comecei a me especializar, comecei a aprender, comecei a entender. Tudo que aparecia na época no escritório eu fazia, eu não negava serviço. Que fosse preencher um recibo, um contrato, eu resolvia, eu fazia, porque eu pensava, tudo que eu fizer vai me agregar alguma coisa. E de fato agregou, sabe? A experiência assim do trabalho é o que conta. Apesar da contabilidade hoje ser muito dinâmica, mudar com muita facilidade, eu acho que a experiência assim é o que conta. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui me estruturando, começou a aparecer muito cliente, eu tive que ampliar espaço, eu tive que ampliar pessoal. Hoje nós temos a estrutura que tu conhece, nós temos uma estrutura muito boa, muito robusta. Nós estamos atendendo um número bem significativo de clientes, nós temos uma carteira de clientes bem significativa hoje. E eu acho que, assim, todo esse pessoal que veio, que me ajudou nessa época, além de outras pessoas, pessoas amigas, assim, que confiaram na gente, que nos deram esse voto de confiança, assim, eu acho que isso que foi fundamental, sabe? E hoje eu atendo muito cliente que vem por indicação e que vem com problema financeiro para o meu escritório. É um trabalho que a gente faz, assim, que eu acho que é interessante porque tu vê assim, a pessoa chega num formato para o escritório, o primeiro passo e o mais difícil é conseguir fazer a pessoa entender onde ela erra. A maioria das empresas, o problema é sempre o mesmo, tá? A empresa prospera, aí o dono da empresa enriquece e a empresa quebra. Então, para a gente conseguir dar esse formato, dar essa visão para as pessoas, tem sido difícil. Mas as empresas que se propõem a isso e que a gente conseguiu desenvolver esse trabalho, a gente tem feito trabalhos maravilhosos. A gente tem empresas, assim, hoje que estão no mercado, que me dizem até hoje, eu nunca imaginei que eu ia conseguir sair daquela situação, eu nunca imaginei que ia dar certo, eu nunca imaginei que tu ia conseguir.
E sim, a gente consegue, eu consegui, as pessoas conseguem. Então, eu acho que é gratificante hoje olhar para trás e ver que a história foi essa. Então, é aquela história do limão, eu acabei fazendo uma limonada e consegui desenvolver, assim, esse diferencial, esse trabalho diferente hoje dentro da contabilidade. Hoje, talvez seja o diferencial de vocês. A experiência que tu teve, uma Sim, experiência uma experiência negativa, que tu passou e que tu consegue auxiliar hoje sim. os teus clientes. Hoje a gente ouve muito, assim, o termo contabilidade consultiva, tá? Eu até tenho uma especialização hoje em contabilidade consultiva. Nessa época, não existia ainda o termo contabilidade consultiva, tá? Mas muitos clientes que caíram ali no meu escritório, mais ou menos foi dentro dessa linha de trabalho que a gente fez. Porque por muitos anos, e até assim, na opinião de muitas pessoas ainda, o que que hoje é o contador? O que que hoje é um escritório de contabilidade? É aquele cara que vai tirar dinheiro da tua empresa para dar para o governo, sabe? É aquele perfil de pessoa que vai roubar da empresa dinheiro para dar para o governo. E isso já se foi há muito tempo. Quem conseguiu mudar essa percepção do profissional de contabilidade conseguiu ver assim o contador como aliado. Então a gente consegue melhorar a gestão das empresas, a administração das empresas. Quem consegue ter essa visão hoje do profissional de contabilidade está muito bem amparado. E nós temos trabalhos muito bons, assim, não só dentro do meu escritório, dentro da minha equipe, mas inclusive com equipes de colegas. A gente vê trabalhos muito bons, muito bem feitos, assim, dentro da contabilidade, que até então não era um setor da contabilidade. Não existia esse amparo para as empresas, a não ser que fosse contabilidade interna, assim, em empresas maiores. Mas para empresas menores, não existia esse tipo de trabalho. E hoje, graças a Deus, a gente dispõe disso e a gente vê que a utilização correta dessas ferramentas, assim, tem um resultado muito positivo. E aí consegue auxiliar e fazer com que as empresas prosperem. Com certeza, com que as empresas prosperem. E óbvio, né? Se as empresas prosperam, nós também prosperamos e outros clientes vêm por indicação. Nós temos hoje uma carteira de clientes, que nem eu te falei, robusta. E nós temos muitos clientes de fora. Para te ter ideia, eu tenho clientes hoje que eu não conheço. Eu não conheço pessoalmente. Eles nos buscaram por intermédio de indicação. Eu conheço eles por videoconferência, que é onde a gente faz as nossas reuniões, mas eu não conheço os clientes pessoalmente, que são de cidades mais distantes daqui. Então, que nem eu te falei, as coisas foram acontecendo e foram dando certo, mas foi um caminho bem longo, mas deu certo. E com certeza quando o caminho é longo, né, ele é um pouquinho árduo, tu tem, né, tu cria uma bagagem muito grande. Sim, E isso também tu amadurece e tu aprende também muito, né? E esse aprendizado tu consegue repassar auxiliando também outras pessoas, né? muita coisa, assim, que eu te falei. Eu acho que a experiência, ela sempre agrega muito mais do que a teoria. Porque às vezes na teoria é uma situação, e quando a gente vai se deparar com a situação em si, é só mesmo a experiência de ter vivido aquilo que vai fazer com que a gente sinta a mesma coisa e sinta a mesma dor. Então, sim, eu acho que a bagagem e a experiência contam muito, têm sido bem importantes, bem relevantes para isso. Mas eu acho que mais do que isso, então, que nem eu te falei, no decorrer desse tempo, eu também fui me amparando com. Aí sim, eu fui tendo condições, eu fui me amparando também com a especialização técnica do trabalho. Porque daí eu tive a necessidade de aliar uma coisa à outra. Porque quem cursa contabilidade ou qualquer outro curso, a gente sai muito cru de uma faculdade, de qualquer curso. A gente sai assim com uma base mínima de conhecimento e é muito difícil assim cair no mercado e se dar de cara com todas as situações de mercado. Então, eu vejo assim que mesmo hoje em dia, todos os dias a gente aprende alguma coisa, tá? A gente comete erros ainda, tá? Normal, todo No mundo ano, no comete, ano né? passado, por exemplo, no ano passado,
eu tive uma situação dentro do meu trabalho que na ânsia de querer ajudar um profissional, eu confiei num profissional e coloquei esse profissional em contato com alguns clientes, imaginando que ele fosse fazer um trabalho bem feito, e ele acabou fazendo um monte de coisa errada, acabou me decepcionando clientes, enfim, com um trabalho muito mal feito. E daí a gente pensa assim, nossa, depois de tantos anos de experiência, como é que eu fui me permitir cometer um erro desses? Pois é, sabe? Eu errei. E aí? E aí a gente é ser humano? Então, sim, em alguns momentos a gente ainda erra. E no dia a dia, ali naquela loucura que hoje é acompanhar o mundo da contabilidade, que é a gente tem inovação e mudança todo dia. Hora em hora. Todo dia tem mudança e tem inovação, tá? O sistema tributário brasileiro, ele é um dos sistemas mais complexos do mundo, tá? Nós temos 27 legislações estaduais, cada município tem a sua legislação municipal e mais a legislação federal. Então, tu entende que é muito difícil conhecer todas as legislações. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que está aqui em Serafina, vai vender para um cliente dele lá de Blumenau. Eu tenho que ter conhecimento da minha legislação daqui e da legislação lá de Blumenau. Pelo menos o mínimo, para que essa mercadoria chegue lá sem problemas. Então, é um sistema bem complexo. E eu vejo agora, a gente está vivendo, assim, um marco histórico dentro do Brasil, que talvez muitas pessoas ainda não se deram conta, mas a gente está vivendo agora o momento da reforma tributária. E o que a reforma tributária vai trazer para nós? Para nós, quando eu falo nós, entenda eu, você e todo mundo, todos nós, tá? Aquilo que a gente sabe até então sobre contabilidade, sobre impostos, vai mudar. Vai mudar completamente. Então, a gente agora vai ter que reaprender aquilo que a gente demorou anos para aprender. A gente vai ter que reaprender e vai ter que estudar muito, porque o cliente não quer saber, o cliente vai querer trabalhar e vai querer ter a assessoria certa. Se eu der uma informação errada para um cliente, eu vou ter responsabilidade sobre isso. E se eu der uma informação que gerar uma multa para um cliente, ele vai vir me cobrar isso. Então, tu tem noção da responsabilidade agora que nós vamos ter? Tanto que, nesse meio, uma questão assim que eu gosto de pontuar é que hoje, por exemplo, pela responsabilidade, pela estrutura que a gente tem, a gente não consegue, por exemplo, mais se posicionar no mercado com preço. Eu não consigo mais me posicionar com preço. Se eu tiver que participar, por exemplo, de uma disputa de preços com algum colega, eu não consigo. Porque, para mim, preço hoje é uma coisa que eu não consigo mais trabalhar com preço. O valor que a gente tem hoje do trabalho que a gente desenvolve, ele agrega N coisas e a gente não consegue mais concorrer com preço baixo. Então, o nosso escritório é o mais barato, o nosso trabalho é o mais barato. Não, não é o mais barato. Eu não consigo trabalhar com preço. Eu nem brigo por causa de preço, porque, de fato, não é um diferencial nosso. O cliente que vem até nós sabe o que vai encontrar, sabe o que vai buscar. A gente já teve cliente que saiu do nosso escritório por preço e voltou. Voltou. Porque, não que não tenha sido bem feito, talvez em outro local, mas voltou porque não encontrou lá o que nós oferecíamos. Então, o posicionamento que a gente tem hoje profissional é esse. E tem dado muito certo, graças a Deus. Tem dado muito certo. Porque a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma completa, assim, basicamente completa. Robusta, completa e... Consegue fazer uma assessoria, Isso. de fato, em várias áreas, não Sim, somente na sim. contabilidade, lá, os impostos e RH, enfim, Sim. mas consegue auxiliar de outras formas, Abraçar o todo. abraçar o todo, É isso aí. que é o mais difícil encontrar hoje. É difícil. E aí vocês conseguem fazer isso. Logicamente, no escritório não é só você que está lá, né? Tu tem uma Sim, equipe nós lá, temos né? uma equipe. Nós temos uma equipe. Hoje eu tenho
5 profissionais que atuam diretamente comigo. 5 profissionais aqui que atuam diretamente comigo. E agora vou ter mais um agora em sistema de home office. E eu tenho assessoria, outras assessorias de fora, então. Que também auxiliam no trabalho. Isso. E nós trabalhamos com um sistema de contabilidade praticamente sem papel, que é a contabilidade 4.0, que se diz, né? É praticamente digital. A gente trabalha com um sistema bem moderno, todo digital, então isso facilita muito, inibe muito erro, a gente tem muita facilidade e precisão nas informações. Então, para isso tudo, foi necessário um investimento em equipamento, em treinamento. Então, por isso que eu te disse, eu não tenho condições hoje de trabalhar com preço. O nosso diferencial hoje é qualidade. E os clientes que vêm, que eu te falei, a maioria vem por indicação, tá? Resolver meu problema lá, vai lá que ela vai te ajudar. A gente resolve o problema, o cliente vem. E hoje vocês atendem qualquer tamanho de empresa? Vocês não... Como é que funciona? Que empresas você atende? Tem um ramo específico? Não tem ramo específico? Porque a contabilidade também eu não conheço muito, tá? Então, eu sou bem leigo. É uma área que a parte contábil não Isso faz, aventura muito. não faz muito parte da minha vida. Mas tem algum ramo específico? Não tem? Como é que funciona a contabilidade? Nós temos hoje o escritório, ele atende todas as modalidades de empresas e negócios. Tem alguns nichos de negócios específicos que eu procuro não me adentrar muito, porque acabam tendo algum sistema um pouco mais complexo, enfim, então a gente optou por não assumir, não trabalhar. Mas hoje, em geral, assim, empresas em geral do Simples Nacional, nós atendemos. Nós estamos organizando e focando em empresas de saúde, clínicas, clínica médica, odontológica, psicologia, nutrição, tudo que for da área da saúde. Nós estamos adentrando muito nessa área, porque são contabilidades que têm algumas especificidades dentro da área. Então, é interessante que isso seja feito com um acompanhamento profissional mais próximo, né? E a área de construção civil, que nós encontramos também, assim, uma deficiência na região, assim, no suporte da construção civil. Então, hoje, o nosso foco, assim, o nosso carro-chefe hoje, o que a gente tem por andamento, assim, é construção civil e área da saúde. Que são empresas que hoje é a maior parte do escritório, mas também vocês atendem outras empresas. Sim, nós temos supermercados, nós temos transportadoras, nós temos comércio em geral, indústrias em geral. Então, eu acho que, basicamente, nós temos, acho que, praticamente todas as áreas hoje dentro do nosso escritório. Hoje vocês atendem todas as áreas, mas tem um foco mais Isso. específico de ter mais, né, Isso. clientes nessa área, né? Onde a gente tem buscado, assim, mais especialização, mais entendimento, porque a gente sentiu essa necessidade, a gente acabou sentindo essa necessidade e essa carência profissional. Então, foi aí que a gente está focando, assim. E tu buscou bastante formação, bastante especializações. Hoje Sim, tu tem algumas especializações, né? eu tenho algumas. Até em off nós estávamos brincando, tem 8, 9 especializações, Tenho né? 9 especializações, eu estou fazendo mais uma, 10. 10. Porque, que nem eu te falei, o dia que foi, assim, uma das viradas de chave da minha vida, foi o dia que eu sentei para conversar com aquela pessoa lá, que eu contei no início, que me mandou estudar, aprender. E essa pessoa muito sábia me disse assim, que a única coisa que, não importa o que aconteça, a única coisa que ninguém vai poder tirar da gente é o conhecimento. E como eu vinha de uma situação assim que eu tinha assumido um negócio que eu não entendia nada. Eu não sabia nada do meu negócio. E eu comecei falhando ali. Eu não entendia nada do meu negócio. Como é que tu vai começar um negócio e tu não vai entender nada do teu negócio?
Então, eu pensei assim, eu preciso estudar. Eu preciso estudar porque tem muitos profissionais hoje. Todas as áreas, elas estão abarrotadas de profissionais. E o que que tu vai fazer para ser diferente? O que que tu vai fazer para te destacar? Se tu não fizer nada para ser melhor, para te destacar, tu vai ser só mais um, tá? E ser só mais um dentro de uma área que já tem profissionais que estão há muito mais tempo, que tem uma estrutura bem mais robusta que a tua, é muito difícil de se consolidar. É muito difícil de se consolidar. Então, tu imagina que, sendo jovem, vindo de uma história, com uma história assim, eu já tinha um escritório que não tinha uma boa referência, porque não tinha estrutura nenhuma, eu não tinha referência de trabalho. Eu tinha que me posicionar. E eu ia me posicionar como? Eu não tinha estrutura, eu não tinha conhecimento. Então, eu pensei assim, eu vou focar nisso. Eu vou estudar, vou aprender tudo que eu puder e vou colocar o que for possível em prática. E foi isso que eu fiz. E aí eu iniciei essa longa trajetória de estudo, de estudar, enfim, e baixei a cabeça e o foco foi esse. Então, até hoje, a gente estuda muito, tá? Não só em especialização, a gente está sempre fazendo, de forma constante, a gente está fazendo curso, participando de alguma especialização, de algum treinamento. E paralelo a isso, sim, eu sempre tenho algum curso, assim, acadêmico em andamento, até para me manter no meio acadêmico, para ter contato com o meio acadêmico, porque eu tenho impressão que as novidades também sempre chegam antes aí, né? Então, eu vejo essa importância, assim, da gente manter esse contato com o mundo acadêmico, Sempre estar atualizados. sempre estar atualizados. É isso aí. Fran, eu gostaria de te agradecer por essa conversa, muito bacana. Com certeza, muitas pessoas vão se identificar com a tua história, né? E também vão, né, entender talvez melhor a tua história, quem acompanhou ou não acompanhou. Isso é muito bacana. Então, muito bacana por tu ter vindo aqui. Não foi fácil, né? Não, De estar aqui, mas muito obrigado por ter dedicado um tempo da tua vida para compartilhar um pouco da tua história, da tua trajetória, né, com todos que acompanham nas nossas redes sociais e também na nossa web TV. Então, muito obrigado por estar aqui e por ter compartilhado um pouco da tua história, da tua trajetória. E também, caso a gente não conversou algo que é interessante falarmos, também fique bem à vontade. não, eu que agradeço novamente a oportunidade. Depois de tantos meses de tentativa, nós conseguimos, né? É que nem eu falei, né? Quando tu me disse assim, venha e conte a tua história, eu disse, olha, a minha história tem história triste. E é muito difícil, assim, chegar e contar, expor as fraquezas da vida da gente. Porque às vezes as pessoas olham a gente e pensam assim, tá, mas fulano tem tudo. Não é assim. Então, assim, a gente chegar em frente a alguém e falar do passado, falar de uma tristeza, falar de um ponto negativo, falar das nossas falhas e dos nossos erros, é muito difícil. Mas eu entendo que todos têm uma história e eu achei interessante, sim, compartilhar que foi a partir desses meus erros que eu consegui estar hoje, graças a Deus, onde eu estou. Eu acho que é importante compartilhar isso porque, sim, é através dessa história que muitas pessoas se identificam e que muitas pessoas têm coragem de assumir. Eu também tenho uma situação assim e eu quero resolver. E por onde eu começo? Então, eu acho que o primeiro passo é esse. O primeiro passo é confiar na gente, baixar a cabeça, confiar na gente, trabalhar, ter foco, ter foco. E sim, as coisas dão certo, mesmo que sejam difíceis, mesmo que levem um tempo. Mas é uma história que a gente constrói todo dia, é tijolinho por tijolinho. Então, eu sempre digo que aquilo que a gente faz hoje sempre reverbera por muito tempo, sempre vai ter uma história lá na frente, o que aconteceu lá atrás. Então, todas as escolhas, todas as decisões que a gente toma na vida, elas acabam tendo reflexos positivos ou negativos. Então, sim, essa é a minha história. E hoje, assim, apesar de ter passado por ela de forma muito, muito triste, muito difícil, hoje eu olho para isso com orgulho. Porque sim, eu consegui e eu venci. Deu certo, Deu certo. deu certo.
E foi duro, foi difícil, Mas mas deu certo, passou, passei e deu certo. aprendeu bastante, com certeza. E Sim. também tem uma história que tem uma maneira que tu pode conduzir muito, auxiliar muito algumas pessoas, algumas empresas, principalmente quem está começando uma empresa. Com certeza Sim, tu pode contribuir muito com isso. Pode não, contribui, né? a gente contribui. E como eu estava te dizendo, dessa história toda, eu levei muitas pessoas comigo. Muitas pessoas vieram comigo no caminho. São pessoas que estão comigo até hoje, são clientes que estão comigo até hoje, são empresas que estavam à beira da falência, são famílias que estavam à beira da falência. E sim, ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto. E vieram comigo, seguiram assim e deu certo. A gente chegou e venceu. São pessoas que também estão bem, empresas que estão bem. Então, sim, eu tenho orgulho de dizer que deu certo, porque deu. E vamos seguir, cada vez vai ser mais certo. É isso aí. Fran, muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos com Franciele Mônica Enderle, compartilhou um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Ela é contadora também, foi música, né? Trabalhou com a música por um bom tempo também nesta área, se arriscou nesta área, mas hoje atua somente com contabilidade. Quem sabe no futuro a Fran volte aos palcos. Muito obrigado pela audiência e a gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com, no mesmo horário. E se inscreve no nosso canal do YouTube, também no Facebook e também no Instagram. E baixa o aplicativo lá no gauchinho.com, é o aplicativo da nossa Web TV. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau. 2025 apenas começou e nós, aqui da Auraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.